Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao programa Previ Entrevista, uma iniciativa da Previ que visa levar informação aos seus participantes para que possam exercer de modo mais consciente o seu direito de voto. Este ano, o período de votação acontece entre os dias 18 e 29 de abril, quando os associados escolherão seus representantes para as diretorias de administração e de planejamento, além de um membro titular e um suplente para os conselhos deliberativo e fiscal e 2 membros titulares e 2 suplentes para os conselhos consultivos do Plano 1 e do Previ Futuro. Hoje, neste programa, serão entrevistados os candidatos à diretoria de planejamento para o mandato de 2022 a 2026. Em nome da Previ, eu gostaria de agradecer a presença da senhora Cecília Mendes Garcês, candidata da Chapa 1, do senhor Amir Gonçalves dos Santos, candidato da Chapa 2, Pense o Futuro é Agora, da senhora Paula Regina Goto, candidata da Chapa 3, Previ para os Associados, e do senhor Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, candidato da Chapa 4, Mais União na Previ. Bem, nós vamos começar prestando alguns esclarecimentos à nossa audiência. Ainda por conta da pandemia de Covid-19, este evento está sendo realizado sem a presença de público. A gravação deste programa visa proporcionar igualdade de condições aos candidatos, dando a todos a mesma oportunidade para apresentarem suas propostas para o futuro da Previ. Trata-se, portanto, de mais uma iniciativa de transparência para com os associados. Todos os candidatos foram informados previamente das regras e eu vou brevemente recapitular como será a dinâmica deste encontro organizado em 5 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para se apresentar. A ordem de apresentação, feita por sorteio. Os candidatos devem ficar atentos ao cronômetro digital que às suas vistas exibirá uma contagem regressiva. Caso o candidato exceda seu tempo de 2 minutos, o microfone será silenciado em 2 minutos e 30. No segundo bloco, será sorteada uma pergunta para cada candidato, dentre as perguntas elaboradas pelas áreas técnicas da Previ. A dinâmica será a mesma, primeiro o sorteio, o nome do candidato, e em seguida a pergunta que ele irá responder. Os candidatos terão 2 minutos para responder, decorrido esse tempo e também aos 2 minutos e 15 segundos, são avisados do tempo excedido. No terceiro bloco, também será sorteada uma pergunta para cada candidato, dentre as perguntas enviadas previamente pelos associados por e-mail. Da mesma forma, os candidatos terão 2 minutos para responder e com 2h30 o som do microfone será desligado. No quarto bloco, serão feitas as perguntas enviadas pelas chapas. Novamente, eu sorteio o candidato e a pergunta que irá responder. Nesse bloco, em decorrência do sorteio, pode acontecer de um candidato responder a uma pergunta elaborada pela sua própria chapa. O controle do tempo se dará como nos demais blocos. Eu darei 2 avisos de tempo, 2 minutos e 15 segundos e, com 2 minutos e 30, o microfone é silenciado. O quinto e último bloco é reservado às considerações finais dos candidatos. Haverá apenas um mínimo intervalo entre os blocos, somente para rearrumação e reposições de perguntas e números dos candidatos na urna. Eu lembro mais uma vez que este debate é entre os candidatos à diretoria de planejamento. Daremos agora início ao sorteio para definir quem será o primeiro candidato a se apresentar em 2 minutos. Por favor, um número. Muito bem. Primeiro candidato a se apresentar, Chapa 1, Cecília Mendes Garcês Siqueira. Por favor, ao púlpito, Cecília. Ok, pronta. Pronta? Valendo, por favor, Cecília. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer... Desculpe, pode? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui participando dessa entrevista aí pela Previ. E, após isso, gostaria de parabenizar aqui todos que estão presentes aqui nesse debate, a plateia e também a diretoria da Previ, que eu não estou vendo aqui. Não, né? Pensei que tivesse alguém da diretoria. Mas, enfim, né, queria agradecer a todos aí por esse evento. Bom, meu nome é Cecília Garcês, sou candidata pela Chapa 1, Previ Plural Apartidária. Né, e o nome já diz, né? Por que plural, né? Plural é que nós reunimos 14 pessoas na nossa chapa, e 14 pessoas entre homens, mulheres, da ativa, aposentados. Eu sou aposentada, sou candidata à diretoria de planejamento, né, sou do Plano 1, e
A Lissane, né, que é a candidata nossa à diretoria de administração pelo Previ Futuro, né, ela é pós-98, né, como eu falei. Então, pela primeira vez na história da Previ, são 2 mulheres disputando a diretoria, as 2 diretorias, num total de 6. Então, acho que é um bom momento da gente começar a, na prática, atuar em relação a ter mais participação feminina na gestão. Então, e a partidária por quê? Porque nós entendemos que é muita responsabilidade da Previ, principalmente em função da sua missão, né, que é pagar benefícios a todos nós associados, né, de forma eficiente, né, e sustentável, né? Então, essa missão é muito importante que nós temos que seguir. E para nós cumprirmos essa missão, a gente precisa, primeiro, de que os associados tenham uma boa rentabilidade dos planos. E que não é isso que a gente tem verificado nos últimos anos. Então, é importante, e é isso que nós lutamos na Chapa 1, Previ Plural, a partidária, por essa questão, por essa gestão mais profissional, mais técnica, tentando melhorar tanto o Plano 1 quanto o Previ Futuro, e tentando trazer isso para os associados. A Previ é nossa, ela foi criada lá em 16 de abril de 1904, e foi criada por 52 pessoas, assim, visionárias, que defendiam o quê? Uma Previ, já com essa visão de futuro. E nós queremos isso. A Previ não é do banco, não é do governo, seja ele qual for, e nem de partido político. A Previ é nossa, de todos os associados. E é isso que queremos. Chapa 1, Previ Plural, a partidária. Obrigada. Tempo esgotado. Obrigado, candidata. Vamos sortear o segundo a se apresentar, por gentileza. Segundo candidato a se apresentar, Chapa 2, Amir Gonçalves dos Santos. Por favor, Amir. Pronto. Muito bem, candidato. Valendo. Eu cumprimento aqueles que estão assistindo esse vídeo, cumprimento aos meus colegas, candidatos das demais chapas, cumprimento aos colegas da Previ, que estão aqui participando deste evento, e para mim é um motivo de satisfação, de muito orgulho estar participando desse evento, representando a Chapa 2, uma chapa formada para auxiliar nesse processo de eleição da Previ, fornecendo pessoas competentes, pessoas interessadas em um futuro melhor para a Previ. E a minha história de vida, talvez como a de muitos de vocês que estão assistindo, se confunde muito com o Banco do Brasil e Previ. Eu me recordo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ajudando meu pai na feira, ele me disse: meu filho, se você estudar bastante, um dia você vai trabalhar no Banco do Brasil. E eu vendia picolé na rua, eu parava com o meu carrinho de picolé em frente ao prédio do banco e ficava olhando, um dia eu vou trabalhar nesse banco. E realmente, logo depois que eu fiz 18 anos, eu entrei pela primeira vez no Banco do Brasil para pagar a inscrição minha da seleção e passei, essa inscrição eu guardo comigo até hoje. Tomei posse no interior de Minas Gerais e ali eu comecei a minha carreira. Fui primeiro caixa, depois assistente, depois gerente nível médio. Participei de uma seleção para gerente de agência. Tomei posse numa agência nível 5, depois nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. Participei de uma seleção aqui para trabalhar na Previ, como gerente executivo. Fui escolhido e servi fielmente aqui na Diretoria de Seguridade por 6 anos. E tanto no Banco do Brasil como na Previ foi uma escola muito grande para mim e hoje eu me coloco à disposição, junto com os colegas da Chapa 2, para oferecer aos aposentados, assistidos do Plano 1 e aos ativos do Plano 1 e do Previ Futuro, uma oportunidade de mudança para a gente construir uma nova Previ, uma Previ mais forte. E isso, para mim, é um motivo de satisfação. Obrigado a todos. Bem, obrigado, Amir. Vamos ao próximo sorteio. Próximo candidato, Chapa 3, candidata Paula Regina Gotto, por favor. Ok, pronta. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Paula Gotto, atual diretora de Planejamento da Previ, eleita por vocês, candidata à reeleição na Chapa 3. Previ para os associados. A nossa chapa é uma chapa representativa,
com 50% Plano 1, 50% Previ Futuro, com a participação de mulheres à frente da gestão e que conta com o apoio das mais importantes entidades representativas do funcionalismo do Banco do Brasil. Isso é importante no momento onde a gente tem tantos ataques aos direitos dos trabalhadores. E para os fundos de pensão não é diferente. Nós vemos projetos de lei sendo gestados tentando a terceirização da gestão dos fundos de pensão, como também a própria transferência do patrimônio para o mercado. E essa ganância não é à toa. Os fundos de pensão dos trabalhadores, juntos, representam hoje mais de R$1 trilhão sob gestão. A Previ representa 1/5 disso. Para se ter uma ideia da ordem de grandeza, nós estamos falando de cerca de 12% do PIB nacional. E a Previ segue no rumo certo, garantindo equilíbrio, segurança e solidez, pagando 14 bilhões de benefícios ao ano. Para o Plano Previ Futuro, um dos aspectos mais relevantes é a nossa jornada de acumulação. E a força dos eleitos conseguiu negociar com o banco um novo regulamento do Previ Futuro, que traz, de um lado, a possibilidade de resgate da parte patronal, e de outro, traz a redução do período para que possamos requerer a aposentadoria de 15 para 10 anos. Também, quando comparamos, de acordo com dados disponíveis no Ministério da Economia, o Previ Futuro rentabilizou, numa janela de 10 anos, 173%, contra 107% dos fundos de previdência privados. Somos mais eficientes do que o mercado. Também, quando comparamos a nossa taxa de administração praticada, é de 0,11%, contra uma média de 1,3% do mercado. Pedimos o seu apoio e o seu voto para continuarmos com solidez e segurança para os planos. Muito obrigada. Chapa 3. Ok, muito obrigado. Muito bem. Naturalmente, o próximo candidato será o candidato da Chapa 4, pode pegar aí na urna, mas esse já dá para saber. Exatamente. Senhor Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Chapa 4. Seu tempo para a sua apresentação. Pronto? Quando estiverem prontos. Valendo. Boa tarde a todos os candidatos. É um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de estar falando, mas a minha conversa é com você, associado. Desde 1998, esses grupos que estão aqui representados estão na Previ. São os grupos que estão aí e nós estamos entre a eleição, passa a eleição, nós estamos debatendo os mesmos problemas, estamos vendo ser implementadas as mesmas soluções e não conseguimos avançar naquilo que nos interessa enquanto associados. Nós da Chapa 4 estamos vindo com uma proposta diferente. Nós, ao contrário de muitos, já nascemos plurais. A nossa chapa está trazendo para a Previ as dores de nós associados do Plano 1, do Previ Futuro e dos aposentados. Dores essas que não são novas, dores que já estão aí há mais de 20 anos, mas que esbarram nos mesmos problemas. Nossa chapa é a única chapa que já vem 100% com equidade, 50% de homens, 50% de mulheres. Qual é o nosso propósito da Chapa 4? Nós queremos trazer você, associado, tirar você lá do último lugar da fila e colocar você aqui do meu lado. Eu não quero ser diretor de planejamento. Eu quero ser representante dos associados na diretoria de planejamento. Eu fui representante na BBDTVM durante 3 anos dos funcionários. E é com você que eu quero sentar do meu lado e seguir nessa jornada. Sou Luiz Eduardo, meu apelido é Kid. Eu trabalho na BBDTVM desde 1996. Sou gestor de fundos multimercado. Sou gestor dos fundos criptoativos da BBDTVM. Estou aqui colocando à disposição todo o nosso conhecimento. É uma equipe plural de jovens, de aposentados. Estamos juntando experiência com juventude para fazer uma grande mudança, uma mudança que nós queremos. Convido vocês que estão preocupados com os rumos da nossa Previdência. Eu sou do Plano 1, ainda tenho muitos anos à frente ainda, quero deixar a Previ pronta para os próximos 35 anos e conto com o seu voto e conto com o seu apoio. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Luiz Eduardo. Obrigado a todos os candidatos. Fechamos assim o bloco de apresentações. Vamos agora dar início ao segundo bloco com perguntas formuladas pelos técnicos da Previ. Por favor.
Procederemos da mesma forma, sorteio o número do candidato, em seguida a pergunta a ser respondida, os tempos são os mesmos para cada resposta. Vamos então sortear quem responderá a primeira pergunta. Chapa 2, Amir Gonçalves dos Santos. Por favor, Amir. Vamos à pergunta, sortear. A pergunta é: como você faria a integração entre as métricas tradicionais de avaliação de investimentos e os objetivos ASGI, ambiental, social, governança e integridade? Candidato, por favor. Valendo. Obrigado. Bom, nós estamos diante aí de uma pergunta bem técnica e é interessante a gente avaliar o seguinte: o mundo hoje exige que a gente realmente pense em governança. Quando fala em governança, o mundo hoje exige que a gente pense também nessa governança ambiental. Eu gostaria de dizer que as métricas hoje que a Previ adota e que também tem um marco legal para isso, já prevê alguns quesitos de segurança para isso. Vou dar exemplo. Nós temos no plano 1 uma questão importante que é o risco de solvência e o risco de liquidez. E nós precisamos estar atentos a essa questão para prover para o plano 1 o que ele tanto precisa. No Previ Futuro, nós temos a questão da rentabilidade. Então, nós temos que buscar alternativas de diversificação para garantir rentabilidade no curto, no médio e no longo prazo para a Previ. E nós temos que fazer isso em conjunto com essas métricas para que a gente não obstrua o que o mundo precisa em termos de sustentabilidade em prol daquilo que nós tanto precisamos, que é garantir um futuro para os colegas. Agora, eu aproveito esse momento dessa pergunta técnica para falar aos colegas que trabalham na Previ, que eu conheço muito bem, porque eu tive o privilégio de trabalhar aqui. Nós precisamos fazer uma gestão aqui dentro com mais participação dos colegas. O interesse da Chapa 2, que é uma chapa que busca gestão participativa, tanto interna na Previ, como lá fora, com os demais associados, tanto do Previ Futuro como do Plano 1, é fazer uma integração de conhecimento técnico dos colegas que trabalham no banco e também os colegas da Previ, para que a gente possa construir aqui dentro, com o potencial que nós temos dos funcionários da Previ, uma Previ referência no mundo, uma referência tanto como gestora de plano de previdência, como também de sustentabilidade. Obrigado. Ok, muito obrigado, candidato. Vamos sortear o próximo respondente. Próximo a responder, Chapa 4, Luiz Eduardo Faria. Por favor, dirija-se ao púlpito. Vamos sortear a pergunta. No mundo em constante e acelerada transformação, como você enxerga o papel da DIPLA, Diretoria de Planejamento, frente aos desafios de sustentabilidade da Previ, considerando a sua responsabilidade pela elaboração do plano tático e pela disseminação da cultura de inovação na casa? Posso responder? Tempo, valendo. Olha, eu gostaria até que você me chamasse de Kid, porque fica mais fácil, que é meu nome de campanha. Gente, esse é um tema atual, a gente já trabalha com isso há muitos anos no mercado financeiro. Inovação, sustentabilidade estão convergindo no mercado. A Diretoria de Planejamento da Previ, ela tem que repensar a sua forma de governança, ela tem que repensar, em particular, para o Plano 1, ela tem que pensar, voltar para a questão dos investimentos que são feitos hoje. Por exemplo, nós temos um debate que nós deveríamos estar fazendo, que é o debate em relação ao Vale do Rio Doce, ao nosso papel. Nós temos que rever o nosso papel enquanto um agente de mercado. E isso é muito importante para que a gente possa produzir efeitos duradouros na sociedade. E é o nosso papel enquanto uma entidade de previdência que está olhando para o médio e longo prazo. Então você tem que ter um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Esse é um papel de uma diretoria de planejamento. Outra coisa, as políticas de investimento hoje têm que abarcar
instrumentos ESG. Não é novidade no mercado, isso já acontece há 5 anos. Essas pessoas estão aí há mais de 20 anos e nunca fizeram isso. E isso não é novidade, isso já está aí há 20 anos, gente. Sabe, se você pegar o portfólio de fundos hoje que a BB-TVM, o próprio Banco do Brasil oferece, você já vai encontrar diversos produtos ESG. Você, associado do Plano Previ Futuro, você tem à sua disponibilidade algum fundo ESG que você pode investir? Ou dentro da sua política de investimento, você é estimulado a investir em ESG? Pois é, isso nós, como diretoria de planejamento, temos que incentivar esses tipos de investimento, porque esses tipos de investimento não só fazem bem para a sociedade, como oferecem retornos no médio e longo prazo acima dos retornos dos investimentos tradicionais. Isso não sou eu que estou falando. Basta você pegar aí qualquer página de mercado, você tem a Infomoney, você pode fazer esses estudos, esses levantamentos. Então, eu acho que a gente tem vários caminhos e várias possibilidades, mas a gente tem que passar pelos nossos investimentos. É muito importante que os nossos investimentos, que o nosso debate esteja direcionado para o assunto sustentabilidade. Tempo. Sustentabilidade é o futuro. Sustentabilidade é o caminho. As instituições financeiras já estão nesse caminho, o Banco do Brasil já está nesse caminho, e é o que eu percebo que nós estamos atrasados e precisamos avançar para oferecer propostas de investimento e propostas de retorno sustentáveis para o Previ Futuro e para o Plano 1. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Quanto à sua solicitação, verificarei junto à comissão eleitoral e, se autorizado, passarei a chamá-lo como o senhor deseja. Chapa 1, Cecília Garcês, por favor. Vamos ao sorteio da pergunta. Cecília, qual a posição da candidata quanto a assegurar que não haja conflito de interesse entre as políticas de investimento dos diversos fundos, Plano 1 e Previ Futuro? Valendo? Hoje já existe até um impedimento pela própria governança, né, que mitiga esse risco de conflito de interesses, né? Eu acho que o conflito de interesses ele é mais sério quando a gente pensa em outras questões, que hoje está bem segregado o que é Plano 1, o que é Previ Futuro, né? Você não pode investir a mesma coisa nos dois, né? Transferir recursos, né? Investimentos de um para outro. Então você até tem essa blindagem em termos, né? Desses dois planos. Agora, a gente tem uma outra questão, né, que a gente não pode deixar de colocar quando a gente pensa em conflito de interesses, que seria o quê? Seria um dos pilares da Previ é justamente a segregação de funções, né, que é justamente para dar força nessa governança. E a gente sabe que, vamos supor, tem o AETQ, né, que é chamado, que é o administrador estatutário, ele é responsável, né, por fazer esse controle do que é investido. A gente perdeu ele, seria da diretoria de planejamento, e a gente perdeu ele em 2018, e foi passado ele para a diretoria de investimentos. É lógico que não existe nenhuma ilegalidade nisso, mas existe uma preocupação em relação justamente a não enfraquecer esse pilar tão assim conclamado da Previ, que seria a segregação de funções. Então é importante que a gente lute para voltar a isso para os eleitos, para você ter essa condição, porque a diretoria de planejamento, ela controla esses investimentos. Então você, colega, que está aí, que está nos ouvindo aqui e que está insatisfeito com a rentabilidade, com a questão dos planos, principalmente quem é Previ Futuro, que aquela rentabilidade ela vai impactar direto na sua reserva, porque ela é individualizada, então fique atento a isso, fique atento em quem pode ter uma gestão mais profissional e que tenha condições de fazer essa segregação de funções, de eliminar um pouquinho esse conflito de interesses, que sempre vai haver um pouco, porque você tem aqui a gestão, né, o Conselho Deliberativo, a diretoria que tem eleitos e indicados, você sempre terá questões ali que envolvem assuntos que interessam aos, né, aquele grupo, como foi justamente a questão da aprovação do teto para cálculo de benefício, que a gente patinou muito em relação a isso e não conseguiu fazer da forma melhor possível. Então, vamos atentar para isso. E chapa 1, Previ plural apartidária. Ok, muito bem. Senhora Paula Regina Gotto, naturalmente, para responder a pergunta. Chapa 3, e vamos à pergunta. Paula,
Com base no cenário interno de taxas de juros em elevação, qual seria a melhor estratégia de investimentos para os planos administrados pela Previ? Tempo valendo. Bom, primeiro, as políticas de investimentos, elas devem perseguir objetivos de acordo com os objetivos de cada plano de benefícios. No plano 1, que é um plano já maduro, com a maioria já recebendo benefícios, o aspecto mais relevante é a segurança e a liquidez. Então, nós precisamos olhar para esse passivo e buscar ativos que espelhem e blindem esse passivo, ou seja, os nossos compromissos previdenciários. Desde 2018 para cá, uma das estratégias adotadas é não só desconcentrar investimentos em renda variável, promover a diversificação, mas também fazer a migração para a renda fixa, notadamente em títulos públicos federais. Por quê? Porque eles espelham melhor os nossos compromissos, que hoje são, no plano 1, de INPC mais 4,75. E os títulos públicos federais, principalmente os longos, a gente consegue a taxa de IPCA mais juro real. E hoje a nossa taxa média de toda a carteira de títulos públicos federais, ela é superior ao nosso atuarial. Isso nos protege em relação a prazo, já que os nossos compromissos são de longuíssimo prazo, nos protege em relação à taxa e ao risco do reinvestimento, considerando que a projeção de cenários futuros é para redução de juros, e também isso nos protege em relação à inflação. A gente vê aí um descolamento de inflação e nós estamos bastante blindados. Para se ter uma ideia, de 2018 para cá, fazendo este movimento, nós conseguimos, através de um processo bastante estruturado, vendendo cerca de 30 principais ativos, conseguimos 52 bilhões de recursos para a compra de títulos públicos federais, nos blindando. Só esse processo fez com que no ano passado, a gente vive aí de 2 anos com pandemia, de que no ano passado para cá, do ano retrasado para cá, a gente tivesse um cenário bastante favorável, impediu que no ano passado a gente tivesse um déficit, impediu que a gente tivesse déficit no ano passado da ordem de 6 bilhões. Ou seja, é o movimento que nos protege. Tempo. E no cenário atual, a gente já está com o movimento de bolsa aí apresentando o superávit bastante robusto. Obrigada. Ok, muito obrigado, candidata. Bom, desse modo, finalizamos o segundo bloco do Previ Entrevista. Vamos fazer aqui a troca das urnas, tirando as perguntas técnicas e colocando as perguntas que vieram dos nossos associados. Deixa eu devolver isto para a urna. Muito bem, nós, nesse terceiro bloco, temos as perguntas sorteadas dentre as que foram enviadas por e-mail previamente pelos associados. Nesse bloco eu vou informar o nome e a cidade do participante que enviou a pergunta. A dinâmica é a mesma, número da chapa que responde primeiro e a pergunta na sequência. Os tempos também de resposta permanecem. Por favor, vamos sortear a ordem de resposta. Primeiro respondente desse bloco será a chapa 4, Kid, foi autorizado pela Comissão Eleitoral, chamá-lo dessa forma. Kid, por favor, dirija-se ao púlpito, vamos sortear a pergunta. Muito bem, a pergunta veio do associado Renato Teracim Leal, de Brasília. Obrigado, Renato, pela participação. Muito bem, vamos lá. Atualmente, o financiamento imobiliário, CARIM, aceita liquidação com recursos do FGTS, mas não aceita esses recursos para amortização e ou pagamento de prestação em relação aos critérios de financiamento nos contratos da antiga PCE, Previ Carteira de Empréstimos. O saldo devedor era atualizado mensalmente pela TR e a prestação era atualizada em setembro pelo percentual de reajuste salarial, ou de reajuste dos benefícios, no caso de aposentados. A pergunta efetivamente é: existe a possibilidade de firmar convênios para utilização mais ampla dos recursos do FGTS, como na aquisição e amortização?
há possibilidade também de rever os índices de atualização do saldo devedor e taxas de juros de forma mais previsível e atrativa para os participantes, sem comprometer a meta de rentabilidade e os limites de risco estabelecidos. Ok? Vamos lá, tempo valendo. Associado Renato, esse não é um caso só seu, é associado de todo o Brasil. Uma coisa que nós aprendemos, nós todos aqui trabalhamos no Banco do Brasil, todos. Endividar as pessoas é fácil. Fazer o endividamento é uma coisa simples, você oferece a linha e você endivida. Nós da Chapa 4 não vamos fazer isso com os associados. Não, nós temos o nosso programa de planejamento financeiro. Nós queremos oferecer assessoria financeira, que vai contemplar não só essas questões que você está colocando aí muito bem, que são questões de financiamento imobiliário, que estão virando verdadeiro pesadelo. Eu volto a repetir, gente. Desde 98 são os mesmos grupos, as mesmas soluções. O mercado já tem soluções criativas há mais de 10 anos. E eu me pergunto como associado, eu também sou associado, eu estou no plano 1, não me aposentei ainda, estou na ativa, sou da BBDTVM. Eu sempre me pergunto por que essas soluções não são implementadas. Existem outras opções, existem formas de você baratear o seu financiamento imobiliário, não só o financiamento imobiliário, mas o financiamento pessoal. Nós temos essas propostas, nós pretendemos trazer essas inovações aqui para a Previ e passar a implementá-las. É claro que é possível se negociar, tudo é possível de ser negociado. A gente tem essas opções. Agora, o mais importante não é isso, eu quero voltar um passo atrás. Quando você tomou o seu financiamento imobiliário aqui, alguém deveria ter explicado para você essas condições, deveria ter mencionado que você está contratando uma taxa variável, que o saldo devedor vai flutuar ao longo do tempo. Isso ninguém explica. A Previ tem um cálculo próprio, porque ela tem meta atuarial. A Previ não é banco, ela não tem funding. Então ela tem que cumprir a sua meta atuarial. Mas não existe só a Previ no mercado, não existe só essa opção de financiamento imobiliário no mercado, e é possível sim dar mais qualidade de vida, não só para você aí, Renato, mas para todos os associados que estão com problemas de financiamento. Essa é uma das nossas propostas. A Chapa 4 vai trazer para você esse assessoramento financeiro. Aliás, assessoramento financeiro em mercado de previdência não é um luxo. Não é. É corriqueiro. Isso já acontece no mercado privado já há muitos anos. E eu, mais uma vez, como associado, eu vejo aqui as mesmas discussões, os mesmos debates e os mesmos problemas. Esse problema não é novo. Esse problema vem sendo discutido há muitos anos, só que você não está encontrando. Você quer mudança? Chapa 4, vem comigo. Obrigado. Ok. Muito obrigado, candidato, pela resposta. Vamos sortear o próximo respondente. Chapa 3, senhora Paula Regina Goto, por favor, ao púlpito. Vamos sortear a pergunta. A pergunta vem de Felipe Araldi, de Brasília. Agradecemos a participação, Felipe. Muito bem, vamos lá. Como você pretende atuar na revisão do regulamento do Previ Futuro para adequação às recentes resoluções do CNPC que descaracterizam o caráter previdenciário da Previdência Complementar Fechada e afetam o planejamento das aplicações da entidade, como resgate parcial, por exemplo? Felipe. Valendo. Felipe, muito obrigada pela pergunta. Este é um ponto muito relevante. Dentro das ameaças que a gente tem aí colocadas pelo mercado, a gente tem questões que descaracterizam a questão previdenciária e de longo prazo. Quando a gente compara os fundos de previdência abertos, eles pagam de benefício, por ano, cerca de 3,7 bilhões. Só a Previ pagou o ano passado 14 bilhões. Isso para mais de 100 mil beneficiários. Todo o sistema fechado e todo o sistema aberto pagou somente para 40 mil beneficiários. Ou seja, não tem o caráter de longo prazo. Não tem o caráter previdenciário que a gente chama de raiz. Então é preciso, primeiro, que a gente atue defendendo esses nossos direitos, né? Em relação à questão dos próprios regulamentos, né? Nós conseguimos atualmente aprovar um novo regulamento do Previ Futuro que prevê com que a gente possa resgatar a nossa parte patronal. Né? Hoje, se no instante zero nós decidirmos nos desligarmos do plano, nós não levamos a parte do banco.
Então, são direitos que acabam sendo tirados, e a força dos eleitos conseguiu negociar este novo regulamento. Conseguiu negociar também essa redução para o período para que a gente conseguisse requerer a aposentadoria. E a gente tem que trabalhar mirando o objetivo de cada plano e pensando na liquidez deles. Quando a gente pensa no que a gente tem em termos estruturantes de conceito de perfis de investimentos, a gente tem no Previ Futuro os perfis de investimentos lá de risco, que a gente tem maior ou menor exposição em renda variável, e a gente tem também os conceitos ciclos de vida. O ciclo de vida ele permite com que a gente olhe para um horizonte, pense em quando a gente pretende se aposentar, e a Previ vai fazendo aí essa pilotagem automática para que a gente consiga, ao longo do tempo, ter um perfil que espelhe exatamente o nosso momento de carreira e o nosso momento em que a gente pretenda se aposentar. Então, isso é muito importante. Para isso, a gente pedimos o seu apoio e o seu voto na chapa 3, Previ para os associados. Muito bem, obrigado, candidata Paula. Vamos ao próximo respondente. Chapa 1, Cecília Garcês, por favor, ao púlpito. Vamos sortear a pergunta. Há duas aqui. Vamos refazer o sorteio. Olha, novamente o Felipe Araldi de Brasília, participando aí ativamente com as suas perguntas. Vamos lá. Por que a Previ não permite que escolhamos candidatos de chapas diferentes para os diferentes cargos nas eleições, permitindo que possamos escolher os candidatos que entendemos serem os melhores para cada posto? Você pretende propor uma mudança quanto a isso? Felipe, ótima pergunta novamente, né? A segunda pergunta é muito boa. É interessante essa questão, porque nós estivemos aqui na Previ e nós defendemos, inclusive com várias entidades representativas, que houvesse na Previ uma eleição assim mais democrática, né? Que houvesse o segundo turno nas eleições, né? Que teria a oportunidade de você referendar mesmo quem fosse o vitorioso, e também que fosse eleitos assim, Conselho Fiscal e Deliberativo e Diretoria, de forma separada, né? Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, né? E isso daí não foi avante, né? A gente tentou muito conversar, tivemos aqui reuniões com as entidades e tudo, mas primeira desculpa foi que não haveria tempo hábil por conta do sistema, aquela coisa toda, e depois foi, esse assunto caiu no esquecimento. Eu acho que é muito interessante sua pergunta, porque isso daí evitaria o voto em bloco, né? Você acaba votando em todas as pessoas que estão presentes naquela chapa, e muitas vezes você conhece uma ou outra e não conhece todas. Da mesma forma, eu tenho muito orgulho aqui em falar que quem está apoiando a chapa 1 Previ Plural Partidária é a ANAB, é uma associação nacional de funcionários do Banco do Brasil, é a maior associação de classe da América Latina, com mais de 83 mil associados, e ela é uma eleição que é por pessoas, você elege os candidatos individualmente. Então, é interessante isso, você tem formas de fazer isso, poderia ser feito, mas nunca houve interesse político em fazer isso, porque hoje você tem aí, quem domina a Previ hoje na gestão, os eleitos, são ligados aos sindicatos. E os sindicatos estão aqui dentro. Então, como é que eles vão mudar alguma coisa que os prejudique? Que não deixe esse processo democrático ser mais fluente e que tenha a participação de todos vocês, como você colocou, Felipe, que você tenha a opção de escolher o candidato, aquele que você mais confia. Então, esse é um processo que a gente vai continuar lutando se formos eleitos, porque eu acho que é importante para a governança da Previ, e ele blinda a gestão da Previ. No momento que você tem pessoas de diferentes grupos, isso funciona muito bem, porque as pessoas vão ter que sentar e discutir e negociar qualquer assunto que faça referência aos associados. Boa pergunta, Felipe. Obrigada aí pela participação. Ok, candidata, obrigado. Por fim, por óbvio, mas Amir responderá a próxima pergunta. Vamos sorteá-la, por favor. Novamente, Renato Terracim Leal, de Brasília. Olha, deu os dois aí sorteados duas vezes. Vamos lá.
A pergunta do Renato Terracin é: recentemente foram veiculadas notícias de que o governo prepara um projeto de lei permitindo a portabilidade de planos de previdência complementar para qualquer instituição financeira. Caso o projeto seja aprovado, quais os impactos previstos para o planejamento das políticas de investimentos da Previ? Isso pode refletir na viabilidade de propostas que envolvam o resgate das contribuições patronais e o resgate de contribuições pessoais facultativas? Amir, por favor. Muito bem, Renato. Obrigado por essa pergunta, muito importante, muito atual. Essa questão de interferência nas entidades fechadas de previdência, Renato, não é nova. Isso já vem de muitos anos, desde 2001, quando foi colocada em vigor a Lei Complementar 109, as entidades fechadas de previdência vêm sofrendo, vamos chamar assim, de ataques, né, dos governos, dos políticos, tentando abocanhar ou transferir algum ganho para esse ou aquele lado. Mas, Renato, entenda comigo, a única forma de nós garantirmos a segurança da Previ, assim como vale também para os outros fundos de pensão, é nós estarmos unidos, é nós estarmos acompanhando, é nós estarmos de olho, porque sempre vai ter esses interesses do governo, do mercado. Qual é a melhor solução para isso? Qual é a melhor reserva para nós nos protegermos quanto a isso, Renato? É nós fazermos da Previ uma referência mundial. É fazer da Previ uma referência nacional e mundial, para que, se isso vier a acontecer, e nós vamos lutar para que não ocorra, os recursos venham para a Previ, já que vão estar liberados, né? Que eles venham para a Previ, porque nós vamos ter uma bandeira de credibilidade e uma bandeira de competência para atrair esses recursos. Eu entendo, aproveitando essa pergunta, Renato, que hoje, com o corpo técnico que nós temos na Previ, com a experiência que nós temos no Banco do Brasil, está aqui o colega aí da BB-TVM, e de outros segmentos da área financeira do Banco do Brasil, nós devemos e podemos fazer parcerias com os investidores institucionais, os maiores do mundo, para a gente criar soluções e metodologia de análise de risco para garantir maior rentabilidade e uma melhor exposição aos ativos que nós temos hoje disponíveis no mundo. Tempo. Agradeço. A Chapa 2 tem esse viés de proteger integralmente o nosso fundo de pensão Previ. Obrigado. Ok, muito bem. Obrigado, candidato Amir. Encerramos assim, concluímos o terceiro bloco de nosso programa. Vamos fazer aqui a substituição das urnas para iniciarmos então o quarto bloco com perguntas enviadas pelas chapas. Muito bem, daremos início então. Esclarecemos que neste bloco as perguntas serão lidas exatamente como foram remetidas pelas chapas. Não há responsabilidade da comissão eleitoral pelo seu conteúdo, que não representa necessariamente opinião ou manifestação de juízo da Previ sobre o tema. Mais uma vez eu vou sortear o candidato, na sequência a pergunta. Lembrando, eu já falei sobre isso no início, pode acontecer de um candidato ser sorteado e a pergunta que lhe couber por ter sido enviada pela sua própria chapa. Vamos lá então, sortear a ordem. Chapa 3, a senhora Paula Goto, por favor, ao púlpito. Vamos à pergunta que lhe caberá. A pergunta foi enviada pela chapa 4, ok? Muito bem. Em relação à possibilidade de portabilidade dos recursos do Previ Futuro, quais ações relevantes da diretoria de planejamento na construção de soluções? Bom, em relação à portabilidade do Previ Futuro, hoje nós temos, primeiro, um instrumento
muito robusto de retenção para que a gente possa convencer os colegas que desejam se desligar do plano e portar para que continuem com a gente. Mas, mesmo assim, se a pessoa, por outro projeto de vida, desejar se desligar do plano, nós temos a possibilidade também, como instrumento de retenção, do próprio Previ Família, que é um plano, uma conquista dos associados para proteger também os seus familiares e que os próprios participantes também podem acessar. O Previ Família você também pode portar, ficando aí com um prazo de carência de 3 anos para poder resgatar a parte patronal. Isso até, como eu disse, até a gente conseguir implementar o novo regulamento do Previ Futuro, que já foi aprovado, que vai trazer a possibilidade de resgate imediato também da parte patronal. Mas, assim, é importante a gente convencer os colegas de permanecerem no plano. Isso porque a Previ foi fundada em 1904, ela é o fundo de pensão mais antigo, tirando o fundo de pensão do Chile, é o maior fundo de pensão da América Latina. Nós temos a segurança e a robustez na gestão, e o Previ Futuro, ele consegue aí apresentar números de rentabilidade superior aos seus pares de mercado. Na última apresentação oficial de resultados, quem teve a oportunidade de assistir, nós descemos no detalhe, mostrando o detalhamento de cada perfil de investimentos, onde nós mostramos que ele foi superior em rentabilidade numa janela de 12 meses, em 2021, em todos os perfis de investimentos aos seus pares de mercado. Mas a gente tem que olhar pensando numa janela de longo prazo. Então, também fizemos uma comparação de rentabilidade no horizonte de 24 meses, no horizonte de 36, em horizonte de 60 meses, ele também é superior aos seus pares de mercado. O Previ Futuro é um plano que é uma conquista dos associados, é uma conquista também aí das entidades do movimento, uma conquista que foi feita em 1997 e que nós, com muito orgulho, hoje temos esse plano, que é uma raridade no mercado. Em 5 anos, ele dobrou o seu tamanho. Ele é hoje o 6º maior plano de benefícios do Brasil. Para isso, então, gostaria de reforçar o pedido de apoio para a Chapa 3, Previ para os associados, para a gente continuar rentabilizando o Previ Futuro. Muito obrigada. Ok, obrigado, candidata Paula. Vamos ao próximo respondente. Chapa 2, Amir Gonçalves, por favor, ao púlpito. Vamos à pergunta que será sorteada. A pergunta foi enviada pela Chapa 3. Quais os principais riscos que você identifica na gestão do Plano 1 e na gestão do Plano Previ Futuro? Cite os principais e comente como podem impactar os planos. Por favor, valendo. Muito bem. É uma pergunta interessante. A palavra risco é uma palavra-chave na diretoria de planejamento. Nós temos hoje vamos chamar assim, essa convergência de risco e retorno, e nós temos na Previ, me desculpe, eu confundi aqui um pouco, tá? A pergunta que foi feita em relação... Você não vai repetir, né? Infelizmente, as regras não me permitem. Mas eu vou lembrar aqui, colega, porque é o seguinte, o Previ Futuro, ele tem como principal viés na acumulação a questão do risco que envolve a rentabilidade. Então, aí nós temos risco de crédito, risco de mercado, e uma forma de mitigar esse risco sempre vai ser metodologias de análise de risco forte e diversificação. Já o Plano 1, nós temos aí a questão do risco de solvência, o risco de liquidez, e a melhor forma de nós mitigarmos isso aí é desinvestir em renda variável, trazer mais investimento em renda fixa, é o que a Previ já vem fazendo, para que a gente possa convergir essa necessidade, tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro, para a solidez da Previ. Colega, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer o seguinte: nós temos desafios na Previ, nós temos desafios de rentabilidade do Previ Futuro, nós temos desafios de liquidez no Plano 1, nós temos desafio de governança na Previ, e nós só vamos conseguir vencer esses desafios se nós fizermos algo diferente do que foi feito até agora.
A chapa 2, ela se propõe a oferecer aos associados da Previ uma opção diferente, uma opção onde a pluralidade, tanto dos candidatos como das propostas que nós colocamos à mesa, é garantir uma Previ forte, uma Previ segura para todos nós associados. Obrigado. Ok, muito obrigado, candidato Amir. Vamos ao próximo respondente. Chapa 1, Cecília Garcês, por favor. Vamos sortear a pergunta. A pergunta foi enviada pela chapa 2. Considerando as limitações legais e a necessidade de diversificação dos investimentos, como a candidata vê as oportunidades de investimentos em BDRS para o Previ Futuro? Valendo, candidata. Independente de qualquer espécie de investimentos, né, como esse do BDR, você tem vários. O que a gente tem que olhar primeiro, eu, enquanto diretora de planejamento, é olhar as especificidades de cada plano. Nós temos o plano 1, que é um plano que já é maduro, que as pessoas já estão praticamente todas aposentadas, só faltam 4 mil e pouquinho se aposentarem. O Previ Futuro, que ainda está na fase de poupança, que precisa, né, ter assim, uma rentabilidade maior para garantir que no futuro o pessoal tenha um benefício digno, né, sem prejudicar também os riscos, né, que a gente tem de solvência e tudo, de mercado e tudo. Então, você tem que fazer essa análise. Importantíssimo também, para qualquer investimento, e aí eu não falo especificamente de um ou outro, e é também responsabilidade da diretoria de planejamento, que haja análise de risco. Né? Existe a súmula de risco que precisa ser melhorada, que precisa ser reforçada, que ela que vai dar a garantia tanto para a diretoria quanto para o conselho, se for o caso, o conselho deliberativo, de assim, apoiar um certo investimento em algum ativo. Então, é importante, não é verificar o investimento, o ativo A, B ou C. Não, é investir de que forma que vai investir. Qual seria a diversificação? O que a gente pode fazer em termos de política de investimentos que traga uma rentabilidade melhor e com risco adequado, sempre olhando aquele tripé: risco, retorno e liquidez. O plano 1 precisando de mais liquidez e o plano Previ Futuro precisando de mais rentabilidade, mais recursos, para que a pessoa consiga se aposentar com um benefício digno, o que hoje não é possível. Hoje a rentabilidade está bem abaixo da taxa atuarial. Ano passado mesmo, a taxa atuarial era 10 e pouco e ficou 0,04 no total lá, se a gente olhar lá no resultado da Previ. Então, isso é um assunto que interfere na poupança individualizada dos colegas do Previ Futuro. O plano 1 é um benefício definido. A maioria está aposentada, já está dado o benefício. Eu sei que eu vou ter aquele benefício para o resto da minha vida se a Previ também não investir em coisas absurdas. Agora, o Previ Futuro não. O Previ Futuro ele depende da contribuição, da rentabilidade e desse tempo que ele vai ficar no banco. Então, colegas, cuidado com a gestão política na Previ. A Previ é nossa. A Previ é um patrimônio esgotado, nosso. Candidata. Obrigado. Por fim, vamos lá. Kid, por favor. Naturalmente, né? Já foram sorteados os outros. Vamos lá. A pergunta para você veio da chapa 1, ok? Ok. A chapa 1 lhe pergunta: qual a sua opinião com relação à proposta do Ministério da Economia, PL, Projeto de Lei 2337, em alterar as leis complementares 108 e 109, que está sendo apoiada pela ABRAP? Candidato, pode, por favor, valendo. Associado, eu acho que essa é a minha última oportunidade, a minha conversa é direto com você aqui. Nós estamos atravessando um momento bastante delicado. Eu já trabalho na DTVM desde 1996, sou gestor de fundos multimercado, estou acostumado a tomar decisão de investimento. Vocês podem observar, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo aí, vocês vão ver que todas as perguntas aqui foram sobre investimentos. Então, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Qual é o principal atributo que alguém tem que ter hoje para sentar na diretoria de planejamento e ter boas decisões e desenvolver boas teses de investimento?
Eu estou me colocando aqui à disposição para levar para a Previ boas decisões, boas teses de investimento e prática. Eu trabalho há mais de 20 anos, estou acostumado a tomar decisão e eu quero compartilhar com você, em particular o pessoal do Plano Previ Futuro. Você tem hoje 7 possibilidades. O que a Previ faz? Ela coloca na sua mão a responsabilidade pelo seu investimento. Eu vou dividir com você a sua responsabilidade, isso é um compromisso meu. Eu quero colocar a minha opinião. Você sabe qual é a opinião da Previ? Acredito que não, mas a minha opinião você vai saber. Se você me colocar como diretor de planejamento, você vai ter a minha orientação e a minha opinião. Você vai poder seguir ou não, é uma opção. Mas eu quero compartilhar com você. Eu sou cobrado por resultado na BBDTVM, sou comparado com os players de mercado e aqui eu quero fazer a mesma coisa, eu não quero que seja diferente. Eu quero te dar transparência, eu quero que você tenha rentabilidade e eu quero que você tenha um futuro. Estou muito preocupado com os colegas do Previ Futuro, tenho conversado com alguns, tenho visto pessoas chegando aí a 40, 45 anos, quando vão consultar o cálculo, em função da rentabilidade oferida nos últimos anos. Então, estão vivendo com 50%, com uma expectativa de 50% do salário da ativa. Não dá para você viver com 50%. A gente tem que melhorar, a gente tem que incorporar outras classes de ativo. Eu agradeço a vocês a sua atenção, muito obrigado. Nós estamos juntos. Se você quer mudança, venha com a Chapa 4. Nós vamos trazer novas soluções, vamos incorporar novas classes de investimento, nós vamos mudar essa dinâmica e vamos trazer soluções que vão dar qualidade de vida para o aposentado e para o pessoal da ativa. Muito obrigado, gente. Ok, candidato Kid, muito obrigado. Encerramos o bloco com as perguntas enviadas pelas chapas e chegamos então à quinta e última parte do nosso debate, que é o espaço dedicado às considerações finais dos candidatos. Cada candidato terá 2 minutos para deixar a sua mensagem final aos participantes que votarão nas eleições Previ. Assim como nos blocos anteriores, vou sortear a ordem dos candidatos. Muito bem, agora cada candidato fará sua consideração final. Iniciaremos por candidato da Chapa 1, Cecília Garcês, por gentileza, ao púlpito. Valendo, pode começar. Colega do Banco do Brasil, aposentada e da ativa, vamos prestar atenção nessas eleições da Previ. Vamos olhar quem são os candidatos, quem são as chapas que estão participando, o histórico desses candidatos, quem está apoiando. Vamos olhar com carinho isso, porque o nosso futuro é o seu futuro também que está em jogo. Então não vamos entrar em aventuras aí mirabolantes de apostar em um partido político, em apostar em uma linha politizada para a gente evitar problemas futuros. A gente viu lá atrás o que aconteceu com os colegas da Petros, da FUNCEF, do Postales, que estão até hoje contribuindo com quase 30%, alguns até com 30%, de contribuições adicionais para o plano. A Previ também teve suas questões. A Previ teve um FIP-Sondas que teve que contabilizar em prejuízo. Lógico, depois vão dizer, não, mas recuperou parte, porque o que teria que ter sido rentabilizado não recuperou o valor lá nominal. Então, essas coisas a gente tem que olhar com atenção, a gente tem que olhar quem são esses candidatos. A Chapa 1, Previ Plural Apartidária, ela está defendendo uma gestão profissional, uma gestão técnica, uma gestão que vai aproveitar todos os funcionários que tem aqui na Previ, que é um corpo técnico preparado, mas também que não pode perder para o banco, né? Não pode perder para o banco, porque se você não tem gestores qualificados, uma liderança qualificada, você desmotiva esse corpo funcional. Então, a gente precisa disso para a gente continuar esse caminho, para melhorar a rentabilidade, mudar para melhorar a rentabilidade, mudar para reduzir despesas, para melhorar a eficiência da Previ, senão ela não vai nunca cumprir a sua missão de pagar benefícios a todos nós associados de forma, né, eficiente e sustentável. Então, a gente precisa isso. Eu peço a vocês para olhar o nosso site www.previplural.com.br e entrar em contato com a gente se for possível. Então, o importante é isso,
é observar tudo que vocês já viveram até agora, a rentabilidade do Plano Previ Futuro, que é uma rentabilidade muito abaixo do atuarial, o Plano 1, que na verdade deu quase 15 bilhões de déficit ano passado. Então vamos olhar, vamos juntos nessa luta, que não é uma luta fácil. Chapa 1, Previ Plural, a partidária. Tempo esgotado, candidata, obrigado. Vamos ao próximo. Chapa 2, Amir Gonçalves dos Santos, por favor, as suas considerações finais. Olá, associado, associada, você que é do Plano 1, você que é do Previ Futuro, no dia 18 agora de abril até o dia 29, nós vamos ter o privilégio, o direito e o dever de comparecer para dar o nosso voto, para escolher um grupo de pessoas entre 4 opções para gerir a nossa querida Previ. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto, porque no dia 29 vai sair o resultado. E não vai ser uma chapa que vai sair vencedora. Não vai ser uma chapa que vai sair perdedora. Quem vai sair vencedor ou perdedor é um plano de benefício chamado Previ Futuro. É um plano de benefício chamado Plano 1. E nós, ao votarmos, nós devemos estar conscientes do que nós queremos. Queremos um Plano 1 forte, um Plano 1 robusto, para garantir a aposentadoria de mais de 100 mil colegas, ainda durante muitos e muitos anos. Queremos um Previ Futuro forte, que vai recuperar, resgatar rentabilidades perdidas no passado. Ou nós queremos um Plano 1 sujeito a oscilações políticas, oscilações ideológicas, ou nós queremos um Previ Futuro fraco, mediano, como tem se apresentado até aqui. Para nós construirmos um plano forte, nós precisamos de união, nós precisamos de soluções técnicas, confiáveis, mas, acima de tudo, nós precisamos estar cientes que, ao votarmos, estamos diante de 100 mil famílias, quase, 100 mil famílias do Previ Futuro, e um pouco mais de 100 mil do Plano 1, que dependem exclusivamente dessa nossa decisão. A gestão na Previ, colega, ela é compartilhada com o Banco do Brasil, mas não é o futuro do Banco do Brasil que está aqui na Previ, é o futuro de 100 mil famílias. A Chapa 2 se coloca à disposição para fazer uma gestão participativa, para construir uma Previ forte que nós tanto precisamos. Obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigado, candidato Amir. Vamos ao próximo. Chapa 4, candidato Kid, para suas considerações finais. Por favor, Kid, ao púlpito. Muito bem. Valendo. Associado, são meus últimos 2 minutos. Minha conversa é direta com você. Vou começar pelo Plano 1, que eu tenho falado um pouco do Previ Futuro. Sou do Plano 1, estou nativo, ainda não estou aposentado. Você do Plano 1 pode ficar tranquilo. São mais de 20 anos de mercado financeiro. Vou dar um desenho mais adequado, mais eficiente a essa carteira. Vou propor uma política de investimento mais eficiente. Também quero garantir 35 anos de benefício. Aliás, estou louco para garantir esses 35 anos de benefício. Esse é um dos objetivos, deixar o nosso Plano 1 saudável e acabar. E existem ferramentas, e não é novidade, existem formas de neutralizar esse sobe e desce do nosso plano e torná-lo um pouco mais perene, torná-lo um pouco eficiente. A gente vai olhar para o longo prazo e vamos ter boas surpresas. Já para o Previ Futuro, aí eu quero trazer com vocês toda a nossa experiência de mercado financeiro. A gente tem que incorporar novas classes de ativos. Eu quero dividir com vocês novamente a responsabilidade. Eu quero trazer todos os associados, convidar você para ficar aqui do meu lado, não lá atrás. A nossa vontade, o nosso interesse vai estar sempre na frente de qualquer interesse de qualquer grupo. E você vai ter alguém aqui habilitado, com conhecimento técnico, capacidade, pode checar os dados no LinkedIn, você pode checar meus dados com o pessoal da própria BDTVM. Fui 3 anos representante lá, você pode perguntar a forma como eu atuei lá, como representante das pessoas, para você conhecer a minha história. Compartilhe o nosso projeto.
Nós temos muitas coisas para fazer aqui, nós vamos desenvolver grandes projetos, nós vamos ajudar você a melhorar sua qualidade de vida. Chega de endividar vocês, vamos apresentar soluções, soluções que vão trazer benefícios, benefícios que vão melhorar a qualidade de vida. Para você do Previ Futuro, rentabilidade é o nome do jogo. Você precisa ter à sua disposição orientação, parceria. Eu quero ser seu parceiro. Eu faço isso todo dia. Eu tenho que dizer o que eu penso a respeito de determinados investimentos. Não vejo nenhum problema com isso. Você pode criticar, você pode apresentar outras propostas, faz parte do jogo, isso é legítimo. A legitimidade do jogo, do investimento é esse. Então eu convido você a vir conosco, se você quer mudança, se você quer uma coisa diferente, se você quer outras opções, venha com a Chapa 4, a Chapa da Mudança e da Pluralidade. Muito obrigado e conto com o apoio de vocês. É Chapa 4. Ok, muito obrigado, Kid. Bom, por fim, sorteio a senhora Paula Regina Goto para suas considerações finais. Por gentileza, pode dar início. Eu gostaria de finalizar, primeiramente fazendo um reconhecimento e um agradecimento a toda a equipe técnica da Previ, que durante aí esses 2 anos de pandemia, anos bastante desafiadores, garantiram a segurança, continuaram garantindo a segurança através da nossa peça fundamental, que é a política de investimentos, a segurança e a solidez da Previ, e garantindo o equilíbrio do Plano 1, o qual é o nosso principal aspecto. Precisamos continuar garantindo a solidez e o equilíbrio que faz com que nós tenhamos uma boa gestão de liquidez para podermos fazer face aos pagamentos de benefícios da ordem de mais de 1 bi por mês. No Plano Previ Futuro, o aspecto mais relevante é a jornada de acumulação. E para isso é importante que o Banco do Brasil venha junto. É importante que nós alteremos a tabela PIP, que é aquela subparte 2B. Nós temos aquela contribuição básica de 7% e nós temos aquela em que a gente pode aumentar, com o banco aumentando em igual proporção. Nós pretendemos alterar e rever a tabela PIP, como também nós pretendemos negociar com o banco a contribuição sobre a PLR. Hoje, sobre a nossa remuneração variável, não incide qualquer contribuição por parte do banco. E isso faz muita diferença no nosso saldo de reserva lá na frente e no nosso benefício. Também, outro aspecto relevante é lutar pela alteração da tabela de tributação do imposto de renda. Hoje, nós temos que fazer opção pela tabela progressiva ou regressiva lá no ingresso na carreira, quando a gente se associa ao plano. Quando o certo é que possamos fazer isso durante toda a nossa vida laboral. Porque naquele momento, às vezes, não é o momento mais adequado para tomarmos essa decisão. Pretendemos, através da nossa força de representação, negociar com outros fundos de pensão e junto à ABRAP, para que a gente possa alterar essa legislação. E, por fim, é para continuar garantindo a segurança, o equilíbrio da Previ e com o olhar do associado, com o olhar do dono no seu negócio, que a gente pede o seu apoio e o seu voto para a Chapa 3, Previ para os associados. Muito obrigada. Obrigado, senhora Paula, por favor. Muito bem, peço que permaneçam ainda aqui os candidatos. Chegamos ao fim do programa Previ Entrevista com os candidatos à diretoria de planejamento da Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Agradecemos a presença dos candidatos, a participação de todos, a participação dos colegas que enviaram perguntas e lembramos que o período de votação vai de 18 a 29 de abril. Todos os participantes e assistidos maiores de 18 anos e inscritos nos planos de benefícios até 31 de janeiro de 2022 podem votar pelo site, pelo app Previ ou ainda pelos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Quem for da ativa também poderá votar pelo SISBB. A sua participação nas eleições é fundamental para o fortalecimento da governança da Previ. É ela que garante a paridade entre eleitos e indicados nos colegiados da instituição. Exerça o seu direito ao voto de forma consciente. Participe das eleições Previ. Assista também ao programa Previ Entrevista com os candidatos à diretoria de administração. Obrigado a todos.